Olá, amigos! Bem-vindos a mais um episódio do livro Religião dos Espíritos, onde a gente fala um pouquinho da doutrina espírita à luz dos comentários de Emmanuel nesse livro que reúne várias perguntas do Livro dos Espíritos. O capítulo de hoje é uma palavra aos espíritas. Espíritas, todos nós que estamos nessa doutrina, que simpatizamos com ela, que já ouvimos alguns ecos dessa doutrina trazida pelos espíritos benfeitores para ser o consolador prometido pelo Cristo. A questão em que se baseia o comentário de Emmanuel é a 798, onde Kardec perguntou se o espiritismo ia se expandir, se iria se tornar uma crença comum, divulgada pelo planeta, ou se ia ficar restrito ali a um pequeno grupinho de pessoas. Lembrando, o espiritismo surgiu na França, ali numa elitezinha intelectual, e foi se expandindo, e está se expandindo cada vez mais. Mas a pergunta de Kardec era pertinente. Ele estava perguntando se todo aquele conhecimento que ele havia codificado, catalogado, juntado, se aquilo teria uma continuidade na história, se ficaria como algo útil para a humanidade ou não, se isso iria se perder em breves tempos. E a resposta é muito clara, em que os espíritos dizem que certamente o espiritismo vai se tornar uma crença comum. Ele faz parte da natureza e chegou o tempo de esse saber, esse conhecimento se tornar parte dos conhecimentos humanos. O espiritismo não tem nenhum desejo de manter um saber oculto, de ter aqueles eleitos, como em outras crenças, outros saberes, de ter ali um grupinho que sabe das coisas e mantém o restante na ignorância. Ao contrário, a missão do espiritismo é levar o conhecimento, é lançar luz sobre todas as coisas que ainda continuavam mais ou menos, algumas mais, outras menos, ocultas na humanidade. Kardec faz uma explicação após a resposta dos espíritos. Os espíritos dizem que sim, o espiritismo vai se tornar uma crença comum, que ele vai enfrentar detratores, que ele vai ter dificuldades, mas que ele vai ser consolidado naturalmente com o tempo. Ao ler essa pergunta, essa resposta, tanto dos espíritos quanto do Kardec, eu fiquei pensando no valor do tempo, na utilidade dessa passagem de tempo e espaço ao qual todos nós aqui ainda estamos sujeitos, nós todos sofremos a ação dele, e o quanto ele é necessário para essa nossa fase de aprendizado. E ainda vai se fazer necessário para todos nós durante muito tempo, na nossa jornada evolutiva, até chegarmos ao estágio de não estarmos mais entendendo o tempo, o espaço-tempo da forma como nós entendemos hoje. Ainda vai demorar um pouquinho. Aliás, ainda vai demorar bastante. E até lá a gente tem que usufruir de forma positiva da passagem desse tempo sobre nós. Kardec, que era o bom senso em pessoa, nos diz que as ideias só se transformam com o tempo. E aquelas que são ruins, que são ideias corrosivas, nefastas, elas só vão deixando de existir, se enfraquecendo
de geração a geração. Deus renova a humanidade não pelas catástrofes, não pelos acidentes naturais, e sim pela maternidade. Ele vai renovando a gente a cada geração. E aí, quantos conflitos de geração já tivemos na história da humanidade e vamos continuar tendo ainda por um bom tempo, porque a cada vez que nós passamos pela espiritualidade e entramos no processo reencarnatório, nós temos as nossas ideias, os nossos conceitos, os nossos preconceitos atualizados. A gente cai em si um pouco mais a cada saída do corpo físico, retorno ao plano espiritual, preparação para a volta ao mundo físico. Então nós tendemos a voltar com as ideias um pouco mais refrescadas. Embora não tem milagre, né? A natureza não dá saltos. Todos nós vamos aos poucos alterando as nossas ideias. Tanto enquanto estamos aqui encarnados, não tem essa coisa de já atingi tal idade, eu não mudo mais de ideia. Muda sim, né? A gente não muda a ideia do outro, mas a nossa a gente pode mudar a qualquer momento. Nós devemos estar em estado de aprendizado toda a vida. Porque é essa a vida do nosso espírito, né? De nós, enquanto espíritos imortais, nós vamos estar sempre aprendendo. Então, não é porque estou nesse corpo físico aqui há X tempo que já aprendi tudo, já sei tudo, já cheguei ao máximo que o meu espírito consegue chegar nessa encarnação. Ledo engano, né? Até o último segundinho ligado ao corpo, a gente tem uma oportunidade de aprendizado. Então, o próprio Kardec fala dessa mudança pelas gerações. Ele comenta que teremos ainda, desde o início do Espiritismo, 2 ou 3 gerações que vão enfrentar aí, que iriam enfrentar um embate muito grande, muita incredulidade, nas palavras de Kardec, mas que depois o Espiritismo vai deslanchar como o cristianismo, só que de uma forma muito mais rápida, justamente porque ele se baseia no cristianismo. E aqui está muito claro que não há espiritismo sem cristianismo. Não há doutrina espírita sem Jesus. Não existe espiritismo sem evangelho. E isso é uma observação que nós temos que trazer muito claramente no nosso entendimento de doutrina espírita. O cristianismo tinha que destruir, diz-nos Kardec. O espiritismo só tem que construir. O Espiritismo vem lançar luz sobre tudo aquilo que Jesus nos trouxe com a Boa Nova. Ele vem construir a nova era. Ele vem estabelecer parâmetros mais para frente, mais evoluídos. Agora, como é que o Espiritismo vai construir? Né? Seja lá o que for. Como é que ele constrói? Precisa de quem? De quais mãozinhas, bracinhos, bocas, ouvidos, olhos para atuar na humanidade? Os nossos. Ele precisa de nós. E Emmanuel pega exatamente esse ponto, falando que o Espiritismo, revivendo o cristianismo, é a nossa responsabilidade. A gente tem o compromisso de espalhar a luz do Espiritismo, de divulgar esse bem
a maior parte das pessoas, a todas aquelas que nos for possível divulgá-las. Mas essa divulgação, ela não é de boca, não é falar. Eu posso até estar divulgando no meu grupo de amigos, na minha casa espírita, num vídeo como esse que a gente está gravando. Eu posso fazer trabalhos sociais em alguma comunidade, algum grupo, em que eu estou falando todo o tempo. Mas a verdadeira divulgação é fazer o espiritismo, é viver o espiritismo. Aquela célebre passagem, né, em que Francisco de Assis pede aos seus seguidores ali, os outros rapazes, meninos que o acompanhavam, que eles divulgassem o Evangelho, né? A exemplo de Jesus, que mandou os discípulos saírem pelas cidades divulgando a Boa Nova, que os seguidores ali, os continuadores de Francisco de Assis, divulgassem o Evangelho. Caso precisassem, que usassem a fala. A gente divulga o Espiritismo por quem nós somos. Não adianta nada eu subir uma tribuna, um palco, pegar um microfone, estar falando para um montão de pessoas e não fazer nada daquilo que eu falo. Não viver o que eu falo. Não acreditar de fato naquilo que eu penso que eu acredito. Se eu acredito na imortalidade do espírito, da alma, se eu acredito que quando esse meu corpo deixar de viver, eu, espírito, continuarei vivendo, eu tenho que viver e pautar a minha vida segundo essa crença, acreditando piamente nisso, né? Vivendo como alguém que sabe que é um espírito imortal e que todas as coisas do materialismo são passageiras, são ferramentas educacionais passageiras. Emmanuel nos fala da intolerância, né, os equívocos de outras crenças que nós já professamos, né, ou não crenças, né, porque às vezes quem não acredita em nada também é intolerante com quem acredita em alguma coisa. O quanto isso nos faz mal, o quanto isso nos leva para um estado de guerra. Achar que eu sou melhor porque eu sou espírita, achar que eu sei mais porque eu li o Pentateuco. Porque espírita lê Pentateuco, parênteses aberto, né? A gente lê Kardec, a gente relê Kardec. Às vezes eu escuto pessoas dizendo assim, mas eu já estudei tudo de espiritismo, eu já sei tudo de espiritismo. Para essas pessoas eu digo, né, quando me perguntam, e agora, o que é que eu faço? Bom, agora você volta no primeiro livro, você volta no primeiro estudo, porque perdeu coisa aí no meio do caminho, né? Nós acharmos que nós já sabemos tudo é sinal que a gente ainda não passou da primeira lição, capítulo 1, aliás, introdução, antes do capítulo 1, introdução, volta lá, né? Refaz o caminho. Então não é para nós entrarmos numa de achar que doutrina espírita é o suprassumo do mundo, nem quando os espíritos disseram que ela vai se tornar um saber comum, né? Deixa eu recuperar a palavra que eles usam, uma crença comum, pelo menos na tradução do Herculano Pires, que é a versão que eu utilizo aqui para esse estudo, não quer dizer com isso que todo mundo vai virar espírita, não, tá? Não quer dizer. É um conhecimento, é um saber universal. Em algum momento, não tão distante, todo mundo vai saber da imortalidade do espírito. Todo mundo vai saber. Isso vai ser 2 mais 2 são 4. Beleza, básico, né? Todos nós devemos trabalhar pela fraternidade entre todos os irmãos. Isso também vai ser básico, todo mundo vai saber,
né? Todo mundo vai estar aplicando igualmente, é outra história, mas o conhecimento, ele vai se universalizar. Um dia desses eu assistia, não vou lembrar qual é o título da live, da palestra, se não me falha a memória, era sobre as bem-aventuranças do Elahá, que é uma excelente dica para quem está aí procurando estudiosos da doutrina. Ele é sempre muito seguro, muito certeiro no que ele fala. E ele diz que talvez nós espíritas estejamos na nossa última encarnação no Brasil, pátria do Evangelho, coração do mundo. Talvez essa seja a nossa última encarnação, porque nas nossas próximas, Jesus vai nos espalhar pelo mundo afora, porque muito será cobrado daquele a quem muito for dado, né? Nós estamos recebendo muito, indubitavelmente. Nós temos acesso a um conhecimento gigantesco, primoroso, uma joia que nós temos. E a partir do momento que nós adquirimos esse conhecimento, nós precisamos aplicá-lo, nós precisamos divulgá-lo. Então, provavelmente, nós vamos reencarnar aí no Oriente, nós vamos encarnar, ainda que no Ocidente mesmo, em outras culturas diferentes. E lá a gente vai implantar o espiritismo na marra? Não. A gente vai disseminar os saberes espíritas dentro das crenças destes outros lugares, porque é para se tornar universal, né? Então a gente precisa aproveitar essa encarnação aqui na Terra, nesse mundo, nesse nosso paizinho cheio de problemas, mas gente, problema tem em todo lugar na Terra. A gente ainda não é espírito feliz, não. A gente ainda está na provas e expiações, indo para uma regeneração que também ainda não é mundo feliz, não. Então, dificuldades vão ter aí pelas próximas jornadas da gente. Mas nós temos a responsabilidade de divulgar a boa nova. Nós temos a responsabilidade de espalhar esses conhecimentos. Eles precisam ser não só um amontoado teórico na nossa mente, eles precisam ser um sentimento desenvolvido dentro de nós. Emmanuel nos diz que somos chamados à tarefa da restauração e da paz. Mas que restauração é essa? Vamos voltar aos dogmas passados? Vamos voltar a práticas de rituais antigos? Não. Essa restauração é, na verdade, do reino de Deus dentro de cada um de nós. É a restauração do bem. É a restauração da comunhão com Deus. Estarmos verdadeiramente em sintonia com Jesus, que nos reflete Deus. E a paz não pode ser a da inércia. Dá muito trabalho ajudar os outros, não vou fazer nada não, vou ficar quieta aqui no meu canto, não faço mal para ninguém, então tá bom nada, né? O bom, a paz, é aquela em que nós nos tornamos não só pacíficos, mas nós atingimos o estágio de pacificadores, naquela corrente de crescimento elíptica das bem-aventuranças. Nós precisamos chegar ao estágio de pacificadores, aquele que está não só pacificado dentro de si, mas ele espalha a paz por onde ele está. É aquela pessoa que quando a gente chega perto, dá um bem-estar, um acalento, só de chegar perto. É isso que a gente tem que ser. E a gente até já consegue ser em muitos momentos. A intensidade e a constância desse estado é que a gente tem que aumentar, para que ele se torne realmente constante no nosso dia a dia, independente das dificuldades que nós
venhamos a passar. Divino Mestre superou a aridez do raciocínio com a água viva do sentimento. Emmanuel nos alerta para que nós não deixemos o nosso mundo moral se transformar em pavoroso deserto. Não nos percamos em digressões intelectuais absolutamente inúteis, absolutamente estéreis de amor. Sem o sentimento amoroso, nós não estamos sendo espíritas, nós não estamos falando de espiritismo, muito menos fazendo. Não basta a fé para vencer, é preciso que a fidelidade aos compromissos assumidos nos instale por chama inextinguível na própria alma. Atendamos aos nossos compromissos. Intuitivamente nós os temos gravados dentro de nós. Ninguém precisa fazer retorno, né, a vidas passadas. Tá me fugindo a palavra agora, mas é quando você faz aquela técnica para você relembrar o que você foi antes, o que você programou antes de encarnar. A gente não precisa disso. A gente precisa consultar a nossa intuição. Tá lá na nossa alma. O que a gente veio fazer? Que tipo de caminho nós viemos trilhar? A gente não sabe ali exatamente qual rua, qual esquina que a gente dobra aqui e ali. Não é isso que está determinado. Está determinado qual tipo de caminho nós precisamos trilhar. E nós precisamos dar paz à nossa alma, silenciar os nossos imensos barulhos para escutarmos o que realmente está dizendo lá dentro da gente. Para aí sim a gente fazer o que a gente veio fazer nesse mundo. A gente não veio construir um mundo novo, agora vamos derrubar tudo. Não, volta lá em Kardec. O Espiritismo não veio destruir, não. Ele veio construir. Como Jesus não veio destruir a lei, ele veio destruir, quando diz ali, né, que o cristianismo destruiu coisas, ele veio destruir o que estava fora da lei. As nossas crenças equivocadas, os nossos dogmas, os nossos rituais absolutamente insanos, nocivos para nós mesmos. E aí, não estou falando só de ritual religioso, não. Todos os nossos rituais sociais tão danosos, as nossas crenças ainda tão danosas. Nós precisamos retirar isso de nós. O Espiritismo veio construir, veio trazer luz ao mundo. Então, nós precisamos seguir adiante. Emmanuel termina nos dizendo: sigamos à frente, destemerosos e otimistas, sem medo. E aí não é ser temerário, sair fazendo coisas inconsequentes. É ter a certeza de que Jesus está à nossa frente, que Jesus é o nosso sol norteador, que Ele segue conosco e que nós devemos fazer a nossa parte de seguir com Ele. E otimistas por quê? Porque a gente tem certeza que o plano vai dar certo. Sabe, a gente já tá jogando num time que não tem como perder. Não tem. Quem segue Jesus, quem trilha o caminho da Boa Nova, não tem como dar errado. E aí não é ser eleito de Deus. Não, todo mundo é eleito de Deus. Todo mundo é escolhido por Deus para ser feliz, porque Ele quer o bem de todo mundo, igualmente. Mas quando a gente trilha o caminho do bem, a vitória é certa. Ah, mas Jane, eu estou fazendo bem nessa vida inteira e quanto problema eu tenho, quanta doença na minha família, quanta dificuldade. Sim, ainda não é o final, é o caminho. A gente está trilhando o caminho do bem, a gente ainda está se iluminando. Tem muita coisa aqui dentro para ser iluminada por esse sol
gigantesco, que é Jesus, que é o Espiritismo. Que todos nós possamos, passinho de cada vez, um pouquinho a cada dia, mas constantemente, caminharmos nessa direção. Que assim o Mestre Jesus esteja conosco a cada passo, a cada instante, inspirando não só o nosso raciocínio, mas principalmente os nossos bons sentimentos. Um abraço a todos e nos vemos no próximo episódio.